Vamos ler em Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículos 1 até o 10, em nome de Jesus. E o título é a parábola das 10 virgens. Diz assim o texto: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós também. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Até aí, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, de revelação, nos ministre dentro desta palavra, profunda e intimamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós observamos nesse texto, queridos, uma semelhança entre essas mulheres, entre estas noivas, entre estas virgens. Eram noivas, eram virgens, tinham suas lâmpadas a postos com elas e aguardavam o noivo. E estavam num lugar comum. Dentre todas essas semelhanças, a gente consegue observar apenas uma diferença. 5 agiram prudentemente e 5 não agiram com prudência, eram chamadas de nécias, de loucas, de desprevenidas. Eu quero chamar a atenção para um ponto importante do texto, onde nós vemos que, apesar de toda semelhança, havia uma diferença no comportamento. No comportamento de 5 dessas noivas que se mostraram despreparadas, desprevenidas ou nécias, como o texto nos mostra. Por quê? Porque elas não tinham consigo azeite suficiente para as suas lamparinas, para que as suas lâmpadas permanecessem acesas. E o comportamento delas, o comportamento é a resposta ou atitude decorrente das emoções geradas por pensamentos que muitas vezes são pensamentos automáticos, crenças, algo que nós carregamos conosco. E vamos mais à frente entender o porquê desse comportamento, o porquê da ação, da atitude dessas 5 noivas nécias. É claro que há algumas evidências no texto. O versículo 5 diz: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quando a gente pega esse texto no original, esse tardando, ele vem como e atrasando o noivo. O pensamento automático que aquelas nécias tinham, ou que aquelas noivas tinham, era de que talvez o noivo nem viesse mais.
Ah, ele já atrasou tanto. Já é alta madrugada, a noite já avança para a madrugada e tardando o noivo. Vamos dormir, tá bom assim. E elas foram tomadas de sono e dormiram. E o que a gente sabe da palavra de Deus? Mateus 24:36 diz: ninguém sabe o dia e nem a hora que ele virá. Ninguém sabe o dia e nem a hora que o noivo virá. Hoje, como igreja, salva em Jesus Cristo, esperamos também pela volta do Messias. Sabemos que o que as Escrituras nos diz, que Jesus, ele foi preparar lugar, mas em breve ele voltaria para buscar a igreja, a noiva, ataviada, adornada, a santa, aquela que estaria se preparando, aquela que estaria com a sua vasilha cheia de azeite e a sua lâmpada, a sua lamparina ao lado, esperando que o noivo chegue. E o pensamento automático delas, a crença delas era: o noivo tarda, se atrasou, demorou demais, não virá hoje, vamos dormir. Mas diz o texto que à meia-noite ouviu-se um grito e disseram: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eis o noivo, aquele que você achava que não viria mais, aquele que você não esperava mais, chegou. Eis o noivo. E então todas as virgens, as 10 virgens, se levantaram e rapidamente prepararam as suas lâmpadas, pegaram as suas lâmpadas, mas, como nós vimos desde o começo do texto, quase tudo era semelhante entre elas até aqui. E talvez a diferença entre as 5 nécias e as 5 prudentes não tinha tanta importância assim, até que chegou este momento tão precioso do noivo vindo ao encontro. Aleluias! E a lâmpada das nécias, daquelas que não se prepararam, daquelas que tinham um pensamento, uma crença, um pensamento automático, uma crença já intrínseca nelas. Ah, ele já demorou, ele já não veio, ele talvez não venha mais, vamos dormir, está tudo bem assim. A lâmpada destas moças estavam se apagando. E elas foram até as prudentes e pediram azeite. Dá-nos um pouco do teu azeite. Queridos, como é bom ser prudente, né? Como é bom ser apercebido das coisas, estar prevenido, porque elas olharam e falaram e calcularam bem. Elas falaram: eu não vou dar do meu azeite para você. Nós não podemos dar do nosso azeite para você, porque se nós dermos vai faltar para nós e não vai resolver o seu problema. E elas aconselharam: vai aos que vendem e comprem. Vai aos que vendem e comprem. E diz o texto que nós lemos que elas saíram em busca de comprar o azeite que lhes faltava. E aqui eu quero abrir parênteses para nós aprendermos algumas coisas com esse texto. Em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos dentro de uma igreja. Elas também estavam. Nós estamos esperando o noivo. Elas também estavam esperando o noivo. Nós estamos com as nossas lâmpadas acesas. E elas também estavam. Nós somos a noiva de Cristo. E elas também eram. E aí, a gente para entender o que falhou. E por que falhou? Eu separei 5 passos de coisas importantes que nós temos para aprender enquanto noiva, enquanto igreja de Jesus, para que nós não sejamos pegos
desprevenidos, que não sejamos pegos de surpresa. Eu gostaria que você anotasse, que você guardasse esses passos, e como diz a palavra, escrevesse nas tábuas do seu coração, como eu quero que sejam escritos nas tábuas do meu coração, para que quando o noivo vier, quando der meia-noite, quando der a hora certa dele chegar e alguém gritar, eis o noivo, eu e você, sejamos pegos, percebidos, preparados, prontos e com a nossa lâmpada cheia de azeite, acesa no grau máximo para receber o noivo e partirmos com ele para as bodas do Cordeiro. O primeiro passo, o primeiro ponto importante que nós vamos aprender é: não se dorme sem antes resolver as questões. Será que nós entendemos? Não se dorme sem que antes resolvamos as nossas questões. Estava acabando o azeite daquelas mulheres e elas falaram: o noivo está atrasado. Bora dormir, né? Nos cansamos, vamos dormir. O noivo não vem, ele se atrasou, ele está tardando a vir nos encontrar. Antes que o sol se ponha, resolva todas as suas pendências. Antes que o sol se ponha, resolva todas as coisas que você tem para resolver. Não deixe para amanhã, nem o docinho que você pode comer hoje. Não deixe nada para amanhã. Resolva. É para pedir perdão, peça perdão. É para dar um abraço, dá um abraço. É para chorar aos pés do Senhor, chore aos pés do Senhor. É para buscar o Espírito, busque o Espírito. O Senhor te pediu, te incomodou para fazer alguma coisa? Faça. Antes que o sol se ponha, em nome de Jesus. Se o noivo vier e estivermos despreparados, se o noivo vier e estivermos achados em falta, ficaremos. Precisamos resolver as nossas questões. Precisamos resolver a nossa vida com o nosso irmão, com a nossa família. Tantas vezes, tantas coisas pesam no nosso coração. Precisamos deixar o nosso coração livre, liberado para o encontro com o noivo. Amém, queridos? Segundo ponto, em nome de Jesus. Não permita que os seus pensamentos automáticos, as suas crenças ou aquilo que todo mundo acha, todo mundo fala, todo mundo diz, interfiram. Não permita que esses pensamentos, que essas crenças gerem emoções distorcidas em você. Olha só, por exemplo, elas falaram, está demorando, vai demorar muito, talvez ele não venha, depois eu faço. Ou uma coisa que a gente sempre é muito inconsciente, mas a gente tem. Comigo não vai acontecer. Pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Em nome de Jesus, que o nosso comportamento seja assertivo, tanto no mundo físico, que essa esfera que nós vemos é onde nós nos relacionamos com as pessoas e com os compromissos e com as coisas que temos, e também o mundo espiritual. Em nome de Jesus, que a gente tenha responsabilidade, que a gente tenha um comportamento responsável e assertivo diante do mundo físico e espiritual, para que não haja nenhum tipo de negligência, para que nós sejamos encontrados prontos, sem nada que desabone a nossa conduta, sem nada que desabone a sua vida, a minha vida, diante do Senhor, do nosso noivo, do nosso amado. O terceiro passo, busque o óleo. Se encha do óleo. Busque o Espírito Santo. Estar na igreja não é sinônimo de estar em Deus, de ser cheio do Espírito.
Havia uma semelhança entre as virgens. Elas eram virgens, elas eram noivas. E um detalhe que faria distinção entre elas, um detalhe que faria diferença, era o azeite. Era o óleo. Era a unção. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo, do óleo do Espírito. Precisamos nos encher da presença do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito, conversar com o Espírito, saber que o Espírito Santo está testificando a vontade do Pai, está testificando todas as coisas em nós, saber que o Espírito Santo está trabalhando, está nos ajudando, está cuidando e trazendo conselhos para nós. Aleluias. Aleluias. Encha-se do Espírito, chame pelo Espírito, seja amigo do Espírito Santo, se encha do óleo, do azeite, da unção que só o Espírito pode dar. Aleluias. O quarto passo, ainda vamos falar de unção e de óleo. Diz o versículo 9, vai e compre dos que vendem. Tudo aquilo que é comprado vale um preço. A unção, o óleo, tem um preço a ser pago por mim e por você. Não é assim tão simples. Há um preço de oração, há um preço de busca, há um preço de entrega, há um preço de santificação. Ide aos que vendem e comprai. Mas como é que eu encontro esse óleo hoje? Como é que eu encontro essa unção hoje? Se colocando aos pés da cruz. É lá que tem azeite, é lá que tem unção, é lá que tem poder, é de lá que vai fluir para a tua vida. É de lá que vai fluir livremente. Se você pagar esse preço de joelho no chão, e se você pagar esse preço de santificação, de jejum, de oração, de busca na palavra, né, de mergulhar na palavra de Deus, é onde nós encontramos vida, onde nós somos libertos, onde a nossa fé é acrescentada, é multiplicada. Em nome de Jesus, se você pagar esse preço, a sua vasilha vai encher. A sua vasilha vai encher. Tem que pagar o preço, sim. O preço de ser verdadeiro. O preço de caminhar em santidade. O preço de ter o caráter trabalhado, queridos. Há que se pagar esse preço para ser cheio, para ver a sua vasilha transbordando. Tem que rasgar o coração diante de Deus. Não são as vestes, mas o coração diante de Deus. Tem que pagar o preço da busca. E nós vemos duas formas de pagar esse preço. A primeira é individualmente. Com habilitação espiritual. É um diferencial que habilita você, que habilita a noiva. Em cumprir o envio de Jesus, em cumprir o ide, nos mantém fiéis até a sua chegada. E a segunda maneira é como igreja. Nós vemos 5 virgens. Quem sabe elas representam os 5 ministérios atuantes da igreja apostólica viva do Senhor na terra. As 5 virgens cheias de azeite. E como igreja, e como alguém que tem um chamado, você precisa buscar no Senhor isso. Como igreja, nós precisamos fluir nos 5 ministérios. Como igreja, nós precisamos fluir, porque em Efésios 4:11, nós vemos que o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, profetas e evangelistas. Nós temos que fluir dentro desse chamado. Nós temos que fluir como igreja no reino de Deus e para o reino de Deus, nesses 5 ministérios. E há uma maneira de você fluir.
sendo cheio do óleo santo, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Não dá para fluir como igreja no reino sem que tenha óleo transbordando de você. Não dá para fluir sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Você não é relevante no mundo espiritual quando você flui com a força do teu braço apenas, mas é relevante quando você flui na força do Senhor, na unção do Espírito Santo de Deus. Aí haverá sinais, aí haverá prodígios, aí haverá maravilhas acontecendo no meio do povo, e aí você será testemunha e poderá transformar tantas vidas como você foi transformado. Glória a Deus, aleluias. E o quinto passo, para nós aprendermos nesta noite, é agir dentro do tempo certo. Agir dentro do tempo certo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, nós vemos que há tempo para todas as coisas. Nós vemos que tudo tem o seu tempo determinado. Há uma hora certa para que cada coisa aconteça e se estabeleça em nome de Jesus. As cinco noivas que eram chamadas nécias, elas sabiam o caminho. Elas estavam juntas com as prudentes. Elas estavam ali também esperando o noivo. Quem sabe se assemelha a tantas pessoas que têm religiosamente o hábito de ir aos cultos, de ir à escola dominical, de ir ao ensaio do coral, de cantar, de dançar, enfim. Mas vai fazendo aleatoriamente, vai fazendo sem fluir no Espírito. Vai fazendo, procrastinando. A procrastinação é demoníaca, é terrível. É aquilo que tudo fica para depois. Depois eu faço, depois eu compro, depois eu arrumo, depois eu acerto, depois eu conserto, depois eu resolvo. É uma doença. Tudo fica para depois. Tudo fica para depois. Tudo não vai agora, amanhã eu faço. Não coloca força no que deve, no tempo que deve, não se importa. Não crê que pode ser a qualquer momento. E às vezes nós estamos dentro da igreja, dentro dos ministérios, atuantes, ativos, muito ativos, mas não imaginamos que pode ser a qualquer momento. Há um tempo certo, queridos, para se encher. Há um tempo certo para fluir no Espírito de Deus. Há um tempo certo para ver a vasilha transbordar de azeite. Há um tempo certo para receber de Deus, através do Espírito Santo. Há um tempo certo para se habilitar e fluir no reino de Deus, fazendo a diferença e não sendo só diferente. Há um tempo certo para nos enchermos do Espírito Santo de Deus e sairmos como pregações ambulantes, vivas, testemunhas vivas de que Jesus, o nosso noivo amado, voltará. Há um tempo certo e nós precisamos entender isso como igreja, que a gente precisa agir no tempo certo, para fluir no tempo de Deus, porque o tempo está se esgotando. Nós estamos nos últimos dias na terra. Verdadeiramente, os sinais começam a acontecer. Nós estamos nos últimos dias, dias de preparo. Dias de ir falar
do evangelho a toda criatura. Dias de ser arca. Noé se preparou construindo a arca e ele dizia: vem, gente, vem conhecer, olha aqui o que eu estou fazendo. Mas o que é isso? Você está louco? Que barcão é esse? É porque Deus vai mandar chuva, uma chuva tão abundante, que se chamará dilúvio e destruirá toda a terra, destruirá todo ser vivo. Você é louco? Não deram crédito às palavras de Noé. Não deram crédito ao que ele estava pregando. E ele dizia: vem porque há um lugar de refúgio. Vem porque há um lugar de salvação. Mas não creram nele. E quando Deus fechou a porta da arca por fora, e começou a chuva, e começou o dilúvio, e as pessoas que não creram e não aceitaram, e era toda aquela população, morreram, pereceram. Quem sabe se elas tivessem uma outra chance. A gente não precisa esperar ver para crer. Jesus está voltando e o tempo é este de se preparar, o tempo é este de se santificar, o tempo é este de conserto, o tempo é este de se achegar na presença do Mestre e falar: eu preciso de justificação, eu preciso de salvação, andaramasteia. O tempo é este de chamar o Espírito de Deus e falar: vem e me enche, vem e me modela, Senhor, com as suas mãos. Vem, Senhor, e me usa segundo a tua vontade neste tempo. E segundo o teu propósito eu quero fluir. É assim, queridos, é assim. Jesus está voltando. Se prepare, se prepare. Se prepare porque Ele vem. Se prepare porque Ele vem. Se prepare porque Ele vem. Aleluias. Aleluias. Eu quero recapitular com vocês os 5 passos de aprendizado. Primeiro, resolva suas pendências. Segundo, cuidado com o seu comportamento. Renove a sua mente em Cristo Jesus. Terceiro, encha-se do Espírito Santo. Se prepare. Quarto, pague o preço pessoal e o preço como igreja, fluindo através do Espírito nos 5 ministérios. E em quinto lugar, aproveite o tempo oportuno. Aproveite o tempo oportuno. Aquele que há de vir virá e não tardará. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Vigiai, vigiai. Vigiai, a gente tem que vigiar. Vigiar em primeiro lugar é vigiar e orai para que não entreis em tentação. É guarda bem o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aleluias. E a gente passa pelos versículos e a gente decora as palavras e a gente sabe as mensagens. Quem sabe eu comecei a ler esse texto e você pensou: eu já sei essa palavra. Vai pregar sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias. Eu já ouvi quantas vezes, mas não importa o tanto que já ouvimos esta palavra. O que o Senhor quer saber nesta noite é o quanto que nós estamos prudentes esperando por Ele chegar. O quanto nós temos de azeite na nossa vasilha, esperando por Ele chegar. Importa como ouviremos o grito das trombetas soando. Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. É isso que o Senhor se importa nessa noite. É essa a pergunta, é esse o ponto de reflexão que nós precisamos ficar. O quanto estamos esperando esse momento, porque esse momento vai chegar. E ninguém, presta atenção, ninguém poderá dizer que não teve uma oportunidade.
Assim como ninguém pôde dizer que Noé não estava lá durante todo aquele tempo preparando o grande refúgio, a grande barca, a grande arca, a arca da vida. Quantas arcas de vida nós temos hoje abertas? Quantas arcas, quantas igrejas santas pregando o evangelho vivo, genuíno nós temos? Quantos vídeos, quantas mensagens virtuais, quantos louvores, quantas palavras, quantas ações evangelísticas, quantas oportunidades nós temos, quantos livros publicados falando da verdade que liberta, do Cristo vivo que salva, que redime, que perdoa. Quantas oportunidades nós temos. E o quanto nós estamos aproveitando e usando tudo isso para nos prepararmos para o grande dia. O quanto nós perdemos de tempo nas redes sociais, queridos. O quanto nós deixamos de ter comunhão com os nossos irmãos. O quanto nós não nos preparamos, nos edificando uns aos outros, o quanto nós deixamos de orar, o quanto nós deixamos de aconselhar, o quanto nós não paramos para ouvir o nosso irmão. Jesus está voltando. E você é canal de Deus nesta terra. Você é o anjo que o Senhor permitiu, escolheu e designou para propagar o amor de Deus. O quanto você tem aproveitado esse tempo. É chegada a hora. É chegada a hora. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Nós temos visto tanto esse versículo ser verdade. Nós temos visto isso acontecer tanto nos nossos dias. Aqueça. Aqueça a chama do amor de Deus em você. Aqueça a chama do amor de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Você precisa ser canal desse amor. E não tem expressão maior de amor do que levar a vida abundante, uma palavra de esperança, de salvação para alguém. Não tem expressão maior de amor do que apresentar Jesus Cristo de Nazaré para alguém, de apresentar o amor do Pai para alguém. Em nome de Jesus, seja um canal de Deus, seja um canal de bênçãos, seja prudente, que espera com a sua lâmpada acesa e com a sua vasilha cheia de azeite. Seja aquela que atua e flui no Espírito de Deus, aquela que deixa o Espírito de Deus se mover, aquela que entrega a verdadeira adoração, aquela que quando o Pai se curva para olhar para a terra, ele encontra como verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Seja você esse que o Pai procura. Seja você esse adorador. Vigia. Guarda o que você tem. Não deixa ninguém tomar a tua coroa, não, queridos. Não deixa. Não deixa, porque foi pago um preço de sangue pela tua vida. O tempo aqui é breve nessa terra. É breve. Por mais que você viva, você vai viver aí quase 100 anos. Tem alguns que passam disso. Não é nada perto de toda uma eternidade com Deus. Não é nada perto de toda uma eternidade com Deus. Ou sem Ele. É a opção de cada um. É a opção de cada um. É a opção de cada um.
é a opção de cada um. O Senhor Jesus está à porta e bate. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Seja um com Ele em nome de Jesus. Seja um com Ele em nome de Jesus. Ao final dessa palavra eu profetizo e desejo. Ou desejo e profetizo. Que você receba e que você viva alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus. E que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que haja salvação na tua casa. Que haja libertação na sua casa, na sua família. Que você seja uma família bendita, porque foi para isso que o Senhor te escolheu e te designou. Que você dê frutos dignos de vida eterna. E que acima de todas as coisas, queridos, você seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.